Salve, salve mitos! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje a gente vai estar trazendo dicas aqui para a 18ª rodada, então já chega deixando aquele like, tá? Se você não deixar o like agora, você vai se esquecer no final, então deixa o like agora. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Galera, o like ajuda muito no nosso canal, então chega junto. Olha aí nossa pontuação aí, ó. Fomos nível ouro 3, galera. Faltou isso aqui para a gente chegar no nível diamante nesse mês. No mês foi muito bom. E vamos pra cima que esse mês vai ser melhor ainda, tá? Fizemos mais 101 pontos, um bate na metade na última rodada, né? A média dos cartoleiros ficou em 65 pontos, ou seja, ficamos bem acima, conseguindo valorizar também as 5 cartoletas, o que é muito bom pra gente escalar nosso time daqui pra temporada. Então vamos começar nossas dicas. Antes disso, galera, peço a você para chegar junto lá no nosso Instagram. Chega junto lá, tira o dúvida no direct, posta o tempo final, informação dos stories, tá? Então chega junto também no link da descrição aí. Tem um grupo do Telegram gratuito, tá? Aqui você tem um link do plano de sócio, só R$ 49,90, tá? Pro restante da temporada, segundo turno, tudo. Então chega junto ao nosso plano de sócio, só clicar aqui. Beleza? Vamos começar a nossa dica. Lembrando, galera, ó, rodada fecha aí no sábado às 15h59, ou seja, vamos ter acesso à escalação do Santos e Atlético Paranaense. Vejo muito importante essa escalação porque o Atlético Paranaense perdeu ontem pela Libertadores, ou seja, jogou fora de casa, tem a viagem e tal, e tem um jogo muito importante na próxima terça-feira. Então provavelmente o Atlético Paranaense deve poupar aí uma grande parte do time, né? E aí o Santos, mesmo numa fase muito ruim, tem boas opções para a rodada aí. Então fica de olho nos times aí que vão poupar pro meio de semana. Já é uma rodada decisiva aí para eles, tá? Vamos começar a nossa escalação aqui. Nossa dica que foi nosso último time, né? A gente foi, só para vocês entenderem, a gente foi um pouco ousado nessa rodada, deu um pouco certo, mas a gente foi com 4 no Botafogo. Eu geralmente não faço isso, né? Mas aí são jogadores de média básica, né? Que precisam de pouco para valorizar. Então aí acabou que eles fizeram uma média básica, mesmo perdendo no SG ali. Então é importante a gente escalar jogadores assim, né? No gol, galera, vamos começar logo pelo gol aqui. Eu vejo para defesas, tá? Fábio, vejo como uma baita opção, tá? Para defesa. O Everton também deve ser um jogo aí. Tá? Não sei se os dois times vão com o time titular ou não, mas são times que não costumam estar poupando jogadores. São os dois goleiros bons para defesa. Para defesa também o Léo Jardim, o Grêmio é um dos times que mais finalizam. O Soares é um dos jogadores que mais finaliza e está provável para jogar, tá bom? João Ricardo também, Matheus Cunha com possível SG, né? O Cuiabá em casa, apesar de ter feito alguns resultados, mas não é um bom mandante, é um bom visitante. E o Flamengo tá com a defesazinha arrumada aí. Se for com o time titular ali, ou próximo daquilo ali, eu vejo uma boa opção também. Para mim são esses goleiros. Gabriel Grande, quem quiser apostar, visto que o Vasco não tem feito gol jogando em casa, né? Tem imitado os goleiros, mas eu acho que chega uma hora que o time acaba fazendo, né? Como aconteceu contra o Corinthians, não tomava gol e aí acabou fazendo, né? E também tem o Lucas Perry, galera. O Lucas Perry que é o melhor goleiro do campeonato, o melhor time do campeonato, que praticamente é o que tem mais defesa, 71, né? Ele só negativou aqui contra o Santos, né? Foi aquele 2-0. E o Cruzeiro é um dos times que tem uma dificuldade de vencer em casa, né? Tá muito bem fora de casa, mas em casa tá tendo dificuldade, inclusive com muita dificuldade de fazer gol. E pega a melhor defesa do campeonato. Então eu vou colocar o Lucas Perry do Botafogo aqui. Precisa só de 1,95 para valorizar, né? Se perder o SG, ele não vai perder cartoleta. Eu acredito que ele consiga recuperar alguma pontuação com finalização do Cruzeiro, né? Chegando aqui para as laterais, galera, a gente tem um Marlon que é muito mito. Na última rodada a gente não colocou ele, a gente foi, até porque as cartoletas também não davam, né? A gente colocou o de plástico e o Marçal, mas ele não fez muita, assim, não foi uma diferença. Os dois fizeram 3 pontos alguma coisa, né? Se eu não me engano. De plástico 3,80 e Marçal 3,60. Ele fez aqui um pouco mais, mas assim, o cara é muito monstro, então já vou colocar ele. Mesmo que perca o SG, o Botafogo deve atacar. Então assim, ataca muito para aquele lado, se esse Júnior Santos joga. Mas o Botafogo ataca bastante, então ele provavelmente vai conseguir alguns desarmes. E quem sabe ali uma finalização, uma falta, vai somando ali, faz só uma média básicazinha.
Ele está com uma média em casa de 7,49, uma média inferior, mas ainda assim, se ele fizer esse 7 pontos aí, tá bom, né? A gente tem o Marcelo aí, não sei que cabeça ele vai para esse jogo, né? Teve aquele lance ali no jogo ontem. Provavelmente deve jogar porque meio de semana que vem deve jogar o Diego Barbosa, né? Porque como ele foi expulso, então vejo Juninho Capixaba uma baita opção para rodada. Mas a gente tem que ver se vai jogar realmente como zagueiro ou como lateral, né? Porque o Lucas Canto, quem jogou de lateral na última rodada, imitou inclusive, né? E aí o Juninho Capixaba jogando de zagueiro, fez aí praticamente só um desarme, não sei a pontuação aqui, mais de SG e 2 pontinhos de média básica. Bruno Pacheco, uma boa opção. De plástico, galera, também vejo como uma boa baita opção. Bruno Rodrigues joga muito por aquele lado ali, o Cruzeiro joga muito por aquele lado esquerdo, principalmente que o Wesley, que joga pelo lado direito, não joga, está suspenso, então talvez o jogo se concentre ali. E eu vou colocar o de plástico na sua lateral aqui. Na verdade, estou até na dúvida entre ele e o Wesley, né, do Flamengo. O Wesley vem numa pontuação, vem pontuando muito bem. E eu vou colocar até o Wesley. Perdão aí no vídeo já. Vou colocar o Wesley e vou explicar a vocês porquê. Tá? Também temos aí Cal Paulista. O Cal Paulista está finalizando bastante, mas é um jogo bem complicado contra o Atlético. O Atlético fora de casa tem tido até um desempenho razoável, né? Em casa não está bem, mas fora de casa está conseguindo um empate ali, né? Temos o René aí, né? Do Internacional, mais para desarme, o próprio Tinga, né? Também para desarme aí, contra o Goiás. O Goiás em casa não está conseguindo vencer seus jogos. Tem jogo também pela Sul-Americana, que o Fortaleza já jogou. Então são esses laterais aí. Gilberto pode ser uma boa, tá? Mas eu dou uma olhada, só 2 desarmes em 2 jogos, não é muito pouco. Um cara que nos outros anteriores, quando jogava, ele era bom para Cartola e continua sendo, né? Está com a média de 7 em 2 jogos, de repente pode ser uma boa, né? Eu acho que são esses laterais para a rodada aí. Só isso aí, tá? Por enquanto eu vou deixar o Wesley e o Marlon, né? Eu já vou explicando aqui porque assim, eu já vou com. Provavelmente já vou antecipar meu zagueiro, vai ser o Cuesta, tá? Do Botafogo, porque o cara tem média básica, galera, essa rodada é difícil. Então a gente tem que focar, prestar atenção nos jogadores de média básica, tá? Eu ainda vou olhar bem a fundo mesmo as estatísticas, bem estudar mais, mas tem que uma rodada difícil, você não vê tanto favorito para a rodada, não vê, né? Essa rodada, então os jogadores aí de média básica tem jogo difícil, com o Palmeiras e Fluminense é um jogo difícil, né? Atlético, São Paulo e Atlético. Santos e Atlético Paranaense é um jogo difícil também porque o Santos não está bem, o Atlético Paranaense deve vir misto. O Coritiba ele deu uma melhorada, apesar de ter tomado a goleada do Botafogo e o Bragantino vem bem, então são jogos equilibrados aí, então procurar jogadores aí de média básica. Eu vejo o Brits também como uma boa opção, principalmente se for jogar de lateral, mas eu acho que é o Tinga, né, que já está provável que vocês viram no vídeo. Léo Ortiz também vejo como boa opção, assim como o Tite, são jogadores aí de média básica, né? Também são esses jogadores na verdade que eu vejo. Kahneman do Grêmio, se for jogar, pode ser uma boa. O Vasco, mas vejo mais como uma aposta. O Vasco, como eu falei anteriormente, não está cedendo desse jeito, então o Kahneman é o cara que mais desarma do Grêmio, de zagueiro, né? Então, e o Vasco deve ir pra cima, precisa vencer, né? Então tá toda. Você viu contra o Corinthians ali, no segundo tempo, o Vasco foi pra cima do Corinthians, fez gols, cedeu muito desarme também. Então galera, assim, meu outro lateral, zagueiro, se jogar, se eu tiver mais informações, será o Léo Pereira. Só que como ele não tá provável, né, eu vou botar aqui o Fabrício Bruno, porque é o lado mais ou menos que o Cuiabá gosta de ceder mais, né? Na rodada eu coloquei até o Vitão, né, como aposta. E deu até certo, né? Porque tudo bem que bateu uma bola na trave, mas conseguiu fazer desarmes. Vamos aqui para o meio de campo. Meio de campo temos Rafael Veiga, um jogo muito difícil, né? Vale lembrar que a Arrascaeta está suspenso, não joga, né? Renato Augusto aí foi poupado no meio de semana, pode vir seu destaque aí do Corinthians, mas é um jogo difícil, né? Sem Roger Guedes aí, né? Eduardo pode surpreender, tá? É um cara que foi mal no último jogo, mas pode surpreender. Bitelo, galera. Bitelo e Vila Santos, para mim, são duas opções. Eu coloquei o Vila Santos no último jogo
pela média básica, ele fez, me entregou aqui uma média básica, né? Então vejo os dois como alternativa para a rodada. E eu vou colocar aqui o Vitelli porque o está mais perto do gol. O Vasco cedeu muita finalização com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, né? Então o Vasco ali cedeu muita finalização. Então o Vitelli, além de ter um cara que desarma, sofre muita falta, tem a chance de finalizar, então vou colocar ele. Zé Rafael me agrada bastante, vem melhorando desde que voltou da lesão, né? Fez 2 jogos aí, a média dele como visitante é 6.20, então o Fluminense é um time que vai sempre para jogar para cima, então Zé Rafael é o cara que vai com certeza poder desarmar bastante. Outro meio aqui que eu vejo para a rodada é o Gerson, né? Principalmente sem Arrascaeta, ele deve jogar mais avançado e tem uma média como visitante melhor. Não deu aquela mitada, aqui foi só contra aquele jogo contra o Inter, né? Mas aqui foi contra acho que contra o Vasco, né? Não sei. Mas assim, já passou dos 10 pontos 2 vezes, eu tava colocando ele aí no Flamengo, tá? Temos aqui o Tassiano, galera, que deu uma caída, né? Uma caída bastante, só que assim, o confronto contra o América vai jogar pela Sul-Americana ainda, né? Tá tomando muitos gols, de repente ele pode estar participando aí de uma assistência, né? Então vou colocar ele também aqui. Mas temos outros meios aqui, ó. O Arias, que está muito bem por sinal, né? A gente vem colocando ele nos últimos jogos, mas é um jogo complicado contra o Palmeiras, né? Vamos estudar essa posição, é uma dúvida minha aí com o Tassiano, né? Tem Lucas Evangelista também que voltou para fazer aquelas pontuação dele, né? O cara que entrega, né? Desarma, finaliza, só falta. Você tem o próprio Everton Ribeiro aí, né? Deixa eu ver, o próprio Vila Santos, como eu já falei. Lucas Lima é mais uma aposta, né? Que ele volta e meia dá uma assistência. Pra mim são esses meios aí pra rodada. Não vejo. Orelhano aí, vocês vão ficar ligados, tá? Vamos ver mais um jogo dele aí, que ele vem melhorando no Vasco. É um cara que ajuda no desarme, inclusive, ó. Ele tem 11 desarmes, o cara que joga. Se você vai analisar o tempo que ele jogou, o tempo, minutagem de campo e a quantidade de desarme, o cara desarma bem, tá? E ele tem a questão das faltas que ele sofre também, né? Então analisar, por enquanto tá aposta, né? Mas vamos ficar de olho no Orelhano aí, que o Vasco tá mal, mas ele tem entregado, ele e o PEC, né? O Fantasy tá entregando. Chegando aqui pro ataque, galera. O ataque, para essa rodada a gente tem um Tiquinho Soares. Sempre o Tiquinho Soares vai ser boa opção, não tem jeito. O cara que tem uma média fora de casa 9.15, em casa 10, é artilheiro do campeonato. É um dos caras que mais finalizam na competição. Então ele sofre falta, desarma também, a gente desarma. Então assim, agora o jogo é bem complicado contra o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro é um time que não está sofrendo para ganhar em casa, mas não é um time que está sofrendo muitos gols, apesar de no jogo ter tomado 3. Mas ele tem sido uma postura muito forte defensivamente, então o Tiquinho eu vejo difícil. Hulk também é outro cara que entrega, a gente colocou no nosso time também, fez 11.70 sem fazer gol e nem assistência. Galera, o cara fazer 11 pontos sem gol e assistência não é fácil não, tá? Porque ele pega a bola da onde a falta do meio de campo, ele bate, cara. Ele sofre muita falta, tá cobrando escanteio, tem um pênalti. Então, é um jogo difícil, mas o cara joga muito. Peck também aqui, não sei se vai jogar de titular, mas é outro cara que é muito bom para cartola, né? Que o cara finaliza, ajuda no desarme, sofre muita falta, é um cara muito bom. Cano tem um jogo difícil, Soares aí tem uma média fora de casa muito ruim, né? E o Vasco não tem que estar cedendo aí tanta finalização assim, apesar do último jogo contra o Corinthians ter sido, né? Mas o gol, galera, tá cedendo, né? Para atacante. Todo mundo mita contra o Vasco. Até o Luiz Alberto, que não fazia nada, fez gol contra o Vasco, apesar de ter feito gol no meio de semana também da Sul-Americana, né? Então vou colocar aqui o Soares, tá? Pelo segmento do Vasco de gols, tá tomando muitos gols, né? Tem o Vitor Roque, o Mendonça, galera, vai uma baita opção, principalmente se o Atlético Paranaense for com um time misto aí, né? Marcos Leonardo é outro cara que entregou 4.20 só praticamente de falta sofrida, né? No último jogo. Então vou colocar ele aqui. O Atlético Paranaense é um time que cede gols, apesar de estar vencendo seus jogos. Pedro, boa opção, principalmente se for jogar titular, né? Já que Gabriel está suspenso.
tem essa questão aí envolvendo a situação dele aí, claro que atrapalha, né? Luciano, Caleri são boas opções, o Galo tomando gols, né? Vejo como boa opção. Valência aí desencantou no meio de semana, né? Mas é um jogo complicado também. Davis sempre ele, tem tirado dos SG, cara, a gente não bota Davis, ninguém bota Davis praticamente, e ele já tem 7 gols na competição, 20 finalização, é complicado. Everaldo aí pelo sedimento da América, né? O Everaldo aquele Mastriani, né? Se não me engano. Pedrinho não, Bruno Henrique, eu vi Pedrinho aqui, falei Pedrinho, mas é Bruno Henrique vejo também como uma opção. Só que o Bruno Henrique ainda não deu aquela mitada, né? Ainda não estourou na pontuação, que é o cara que fazia muitos pontos. Mas sem Gabriel Arrascaeta pode ser que ele jogue. Mastriano não, galera, deixa eu dar uma olhada, outro jogador do Bahia, que é outro atacante, não lembro o nome dele, mas enfim. Além de Soares e Marcos Leonardo, eu vou colocar aqui por enquanto o Tiquinho Soares, né? Pela fase dele, o momento dele do Botafogo, né? E o fato do Cruzeiro também não conseguir vencer em casa. Mas confesso a você que Tiquinho não chega a ser tão unanimidade assim, pelo fato do Cruzeiro, mesmo não vencer em casa, mas tomar pouquíssimos gols quando joga em casa, né? Técnico, galera, como os jogos são muito equilibrados, me sobrou 11,80 cartoletas. Quem quiser apostar no Bruno Lage de Botafogo e ter a cartoleta, boa opção. São Paulo também, mas o Cuiabá é chato demais, né? E o Flamengo vai sem Arrascaeta. Então assim, eu vou colocar aqui. Não dá pra colocar o Pedro Caixinha, né? Seria o Pedro Caixinha aqui do. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, do Santos. Não, Renato Paiva, pronto, Renato Paiva do Bahia. Já que estou taciando aqui, o Renato Paiva do Bahia, se eu for analisar o gráfico dele aqui, tem só esse jogo aqui 1,76, mas você vê aqui, ó, a linha dele aqui é uma média aí de 4,65. O Bahia não joga no meio de semana, o América joga, então o Bahia pode ter a chance de vencer esse jogo e fazer uma pontuação razoável, mas claro, Bruno Lage, Botafogo, assim, tem jogo que é difícil, né? Vamos aqui no nosso capitão, galera. Capitão, temos aqui o Soares, Tequinho, Marcos Leonardo também, eu não vejo tantas unanimidades assim. Eu vou no Marcos Leonardo, por enquanto, pelo fato do Santos não ter nada para fazer no meio de semana, né? Não tem preocupação, e sim só o Campeonato Brasileiro, né? Vou confirmar uma escalação aqui, já deixa seu like aí, né? Seja sócio, o time do sócio está melhor do que o time do canal. Time valorização também tá no top 1000. Então é isso, galera. No sábado aí eu posto o time final com as atualizações, com o time reserva e tudo mais. Mas por enquanto esse time aí, tô desconfiado aqui mais do Fabrício Bruno, que não tem uma média básica, depende mais do SG, né? Os demais jogadores aqui entregam média básica. Vou esperar lá Pereira, algum outro jogador aí de repente. Então, valeu, tamo junto.